Da manhã da escola Isaura de Miranda Boto, aqui na região da cidade de Franco da Rocha, na Vila Bazu. Hoje nós vamos tratar do tema da apostila, que é redes e hierarquias urbanas. O que são essas redes, o que são essas hierarquias, né? E como elas surgem e para que elas servem. Desculpa, para que elas servem. Olha só, falando errado aí, né? Bom, vamos lá. Pessoal, então é o seguinte, ó. A urbanização brasileira, ela vai ocorrer durante o século XX. Por que justamente no século XX? Nós vimos no início da apostila como o Brasil transformou, quer dizer, fez a sua riqueza, né, no século XVI, XVII, XVIII. A gente vê que no século XIX tem um grande salto, né? É quando o Brasil começa, entre o século XIX e o século XX, a sua industrialização. E essa industrialização ela traz uma grande mudança para o território brasileiro. Mas tem uma observação negativa, que o problema é que se tem a concentração dessas empresas em algumas regiões, principalmente na região sudeste, que seria a cidade de São Paulo, ou a região metropolitana, né? E também no Rio de Janeiro e na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, de uma forma ou de outra, a nossa urbanização ela acontece em um período tardio. Ela começa a ocorrer, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, que é quando o Brasil começa a ter determinadas tecnologias que até então nós não tínhamos. Como assim, professor? O Brasil não produzia metal, o Brasil não produzia o seu próprio cimento, entre outros produtos. Só que na Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas ele consegue negociar com a Tríplice Aliança dos americanos e ingleses, né? E também com os russos, né? Mas principalmente com os americanos, eles passaram essa tecnologia para que nós pudéssemos produzir o metal. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês forem lá na Estação da Luz, vocês vão ver que aquele metal ele veio da Inglaterra. Ele não foi produzido no Brasil, tá? Ele veio da Inglaterra. E também se acabou importando a arquitetura também dos ingleses da Estação de Londres. Se você for lá na Estação de Londres, você vai ver que ela é muito parecida, ela só vai ser maior a Estação de Londres, tá? E com uma grande diferença, lá eles se atualizaram, lá tem a Eurostar, que é uma ferrovia que interliga pelo Canal da Mancha a Inglaterra com a França, que interliga a cidade de Londres com a cidade de Paris. É um trem que anda acho que 400 km por hora debaixo do mar. Tudo bem? Isso. Mas há toda uma tecnologia por trás disso, né? Bem? Então, deixar isso bem claro que a urbanização brasileira começa a ocorrer nesse período. E outro detalhe importante: em 1940, 1950, o Brasil ainda era um país rural. 60% a 70% da sua população ela vive em zonas rurais, em fazendas, em sítios, né? E com essa mudança, quando o Brasil começa a se industrializar, eu preciso do quê? De mão de obra humana. É quando nós temos os êxodos rurais, né? As migrações dentro do país. Então vai vir gente principalmente da região do Nordeste, pessoas da região Norte e da região Sul e Centro-Oeste, mas a que predomina é a região do Nordeste, que tem a maior demanda. Por vários motivos, né? A questão da seca, a questão de falta de infraestrutura, a questão de falta de investimentos, né? Então essas pessoas têm a oportunidade de vir para São Paulo ou para o estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana, tanto do Rio de Janeiro e de São Paulo, e elas acabam se estabelecendo aqui. Eu falo o meu caso é uma questão de um êxito de imigração da região do Nordeste. Meu pai veio de Alagoas, minha mãe veio do Ceará, em busca de uma oportunidade para melhorar suas vidas, tá? Alguma dúvida quanto a isso? Então, é nesse período, porque até se a gente pegar São Paulo entre o século XIX e o século XX, a gente vai ver uma cidade de São Paulo ainda com um crescimento urbano muito tímido. Há 100 anos atrás, a cidade de São Paulo tinha o quê? Um pouco mais de 1 milhão de habitantes. De um século para cá, do século XIX para o século XX, de repente nós temos o boom dessa população. Hoje a cidade de São Paulo conta, parece que com 10 a 14 milhões de habitantes. Tá? Então nós aumentamos, aí, se a gente parar e considerar 14 milhões de pessoas, nós aumentamos 14 vezes em 100 anos. Mas por quê? Porque teve esse êxito, estou falando para vocês, veio as pessoas de outras regiões do Brasil e também de outros países. Não vieram japoneses para cá, né? Vieram também alguns americanos, né? Veio gente de todo lugar do mundo para cá, e principalmente na cidade de São Paulo. Tudo bem? Agora aqui, ó, a importância da atividade mineradora para o surgimento de cidades no Brasil. Vamos pensar no seguinte: sem o metal, eu consigo produzir essa carteira?
dessa forma que está aqui, esse formato, para eu poder construir uma casa sem metal eu consigo? Para construir um prédio sem o metal eu consigo? Não. Então, o que ocorre? O Brasil começa a produzir o seu próprio metal, nós deixamos de importar drasticamente, começamos a produzir o minério. Só fazer de madeira. Então, mas é aí que tá. Será que um prédio de madeira de 30, 40 andares? Casa de madeira. Não, tudo bem, mas eu não, mesmo a casa de madeira eu preciso do metal. Eu não vou precisar dos parafusos. Eu não vou ter que fazer a base, porque a casa de madeira ela tem uma base, pessoal. Tá? Então geralmente essa base ela é feita com concreto e minério, que é o aço. Você vai lá fazer a estrutura, né? E depois você vai fazer a casa de madeira. Mas mesmo assim você vai precisar da matéria-prima também para poder fazer essa estrutura, que é o metal. Não tem pra onde correr do metal. A gente pega o trem é de metal, a trilha é de metal, os parafusos, a rede aérea é de metal, que é cobre, né? E toda a estrutura do trem, que geralmente é alumínio, que acaba sendo um material mais leve, com outros tipos de materiais minerais. Tá? Então, pessoal, nesse período, o que acontece? Se começa a ter uma mudança nas cidades brasileiras, né? E essas mudanças, elas ocorrem de uma forma assim muito rápida. Foi como eu falei para vocês. São Paulo, em um período de um século, ela aumenta 14 vezes a sua população. Isso é um fenômeno para poder ser analisado e entender o porquê ele ocorreu? Sim, é o que eu estou falando para vocês. As empresas que produzem, elas se concentram principalmente na região sudeste, né? E essas pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo, elas começam a se concentrar aqui nessa região. Bem? E com consequência a gente começa a produzir o nosso próprio minério. E com isso a gente começa a expandir a construção civil e a construção das cidades. Para quem não sabe, São Paulo, se eu não estiver enganado, ela está entre as 5 maiores mega metrópoles do planeta. Ela não é uma metrópole, ela é uma mega metrópole. A primeira mega metrópole é Tóquio. Tóquio, se eu não me engano, tem mais de 30 milhões de habitantes. Mais de 30 milhões de habitantes. Depois eu acho que vem a cidade de acho que Nova Delhi, acho que é em segundo ou em terceiro. Eu sei que a cidade de São Paulo está entre as 5. Tudo bem? Alguma dúvida quanto a importância quando a gente começa a produzir o nosso próprio minério e a consequência que traz de benefício para o país? Hong Kong? Olha, sim, nós podemos considerar uma metrópole, né? Porque, para quem não sabe, pessoal, na China, Hong Kong ela foi desenvolvida pelos ingleses. Ela foi desenvolvida em 1998 com um tratado. Então, para a Inglaterra não entrar em conflito com o governo chinês, eles fizeram um tratado que no ano de 1998 a Inglaterra devolveria, né, Hong Kong. Hong Kong também está entre metrópoles, vou colocar metrópoles. Ela é grande, mas ela é grande na questão comercial, né, na questão de produtos, né, de produção. Porque ela vai estar ali, que é considerada as ZEs, as Zonas Econômicas Especiais. Porque, fugindo um pouquinho daqui, vamos lá para a China. O que acontece? A China é um regime comunista, né? Mas teve um imperador lá chinês que ele começou a negociar com os americanos para que os americanos começassem a utilizar o espaço para poder produzir. Para quem não sabe, na China, nenhum produto do mundo consegue concorrer com os produtos chineses ou que são produzidos lá. Por quê? A taxa tributária é muito menor, tá? Lá se paga uma mão de obra muito barata. Né? Então tem vários fatores que acabam sendo benefício, porque ao contrário de outros países como o Brasil, você não tem como exonerar os impostos, os tributos e as taxas, né? Você pode diminuir em alguns aspectos, mas não totalmente, né? Porque você vai ver do quê? Mas aí o governo chinês ele fez de uma forma diferente, né? Hoje a China é o país que mais cresce no mundo, mas por quê? Por causa desse tipo de política, tá? Então foi criada as zonas econômicas especiais, esse governo, esse imperador, juntamente com os governantes da China, né, eles centralizaram dessa forma. Tem Xangai, tem Hong Kong, né, que é um exemplo dessa questão de produção e expansão do que é produzido lá. Não sei se fica claro para você nesse sentido esse motivo aí. Mas a gente pode considerar assim que é grande. Quando a gente fala de metrópole, né, metrópole, se eu não me engano, até 10 milhões de pessoas. Mas aí Pequim também tem uma grande população. Para quem não sabe, a população estimada da China é aproximadamente de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes.
Né? Então, se a gente parar e pensar, é um percentual assim muito grande. Né? Bom, vamos lá. As metrópoles brasileiras. Alguém pode dizer quem são as metrópoles brasileiras hoje, na atualidade? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre. Porto Alegre. Isso, no sul, né? Brasília. É porque o Brasil acaba sendo uma metrópole, né? A gente pode considerar ali uma... Como eu posso dizer? Assim, quando a gente sai da região sudeste, principalmente está a maior concentração de pessoas... Sim, porque ela tem a zona franca de Manaus, né? Ali vai ter a região metropolitana de Manaus, né? Mas tem Belém, a cidade de Belém também, né? Na região norte, né? Então, assim, cada região do país, tanto a região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul, cada um vai ter as suas regiões metropolitanas. Vou falar a experiência que eu tenho. Se eu não estiver enganado, são 39 cidades que pertencem à região metropolitana de São Paulo. Eu já estive em 38, falta uma cidade para completar isso, tá? Mas o que ocorre? O Estado de São Paulo criou a região metropolitana, que é um órgão administrativo que auxilia os prefeitos a administrarem essas cidades. Tá? Então, quando se tem um recurso municipal, se pede recurso estadual, né? E para poder estar fazendo parte dentro desse orçamento desse município, para poder auxiliá-los. Tá? Então, há o administrador da região metropolitana de São Paulo. Tá? Então, por exemplo, qual é a maior cidade da região metropolitana de São Paulo? A cidade de São Paulo. Né? Qual é a segunda maior cidade de São Paulo? Qual que é a segunda maior cidade de São Paulo? Da região metropolitana de São Paulo? Não, São Paulo é a primeira. Guarulhos. A cidade de Guarulhos é a segunda maior cidade do estado. E também da região metropolitana. A terceira maior cidade. Não, Osasco vai entrar para a sexta, sétima, né? A terceira maior cidade é Campinas. Desculpa. É que eu fiz a região metropolitana. É que eu fiz a região metropolitana de Campinas, algumas cidades, desculpa. A terceira, deixa eu lembrar que a primeira é São Paulo, a segunda Guarulhos. Se eu não me engano, também a terceira é Osasco. Acho que se eu não me engano, a terceira é Osasco. Tá? Então, se a gente pegar esse conjunto de 39 cidades, né, ela tem um auxílio administrativo nesse aspecto, porque elas são complexas, elas são grandes. Né? Ela pode ser não grande em habitantes, que é o caso da cidade de São Paulo, mas ela pode ser na questão da indústria. Né? Então, tem locais da região metropolitana que tem muita indústria, então isso locomove essas pessoas para essas regiões. Tudo bem? Quando contar isso, a questão das grandes metrópoles, o que é uma região metropolitana? Não entendeu? Entendeu? Vai entender aí? Pessoal, o que são as redes urbanas? Comércio. Porque assim, tá, beleza, comércio. O que mais? O que eu posso considerar como uma rede? Deixa eu pegar um jeito. Tudo isso. Transporte. Transporte é uma rede. Isso. Meio de transporte. Saúde, educação, Não, mas aí nós estamos falando das redes, como essas pessoas vão se movimentar dentro da cidade, o tipo de produção que se tem. Porque quando nós falamos das redes urbanas, vocês têm uma rede urbana que é o quê? Da CPTM. Meninos? Se tem um trem da CPTM, tem o ônibus que vai levá-los até a estação. Então nós temos que pensar nessas redes e como nós nos locomovemos e como os produtos se locomovem, como esses produtos chegam a gente. E também essa questão de rede elétrica, a rede de esgoto, a rede de água potável. Então tudo isso está dentro da rede. Porque o comércio não é que é o contato final com o cliente final que vende o produto. Como é que o produto desse lojista ele vai ser transportado? Além da produção também, é uma rede conectada. Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar o que aconteceu semana passada que o Brasil parou. Ó, essa questão das redes, a questão do transporte, 65% é transportado por caminhões.
Então você tem praticamente 65% do tipo de transporte algo ruim. Por quê? O Brasil tem hidrovias, mas não são utilizadas, hidrovias são rios, né, navegáveis, você pode usar grandes balsas. Você tem a ferrovia, que foi sucateada, né, para o meio de transporte, vai reduzir, porque quem paga a conta somos nós consumidores. O empresário não vai colocar na conta dele o transporte do produto dele. Ele vai colocar o custo para o consumidor, que é o consumidor final que somos nós. Isso fica claro? Lógico que o transporte aéreo ele já é um valor caro, né? Mas ele poderia se viabilizar por um custo menor. Né? Bem? Deu para entender um pouquinho mais essa questão das redes urbanas? Porque essa é bem complexo falar das redes urbanas. Né? Eu só estou dando alguns exemplos básicos que estão no dia a dia de vocês. Isso que é mais importante, porque se alguém um dia perguntar para vocês o que é a rede, o que é uma rede urbana? A rede urbana são avenidas, né? A questão do meio de transporte, né? A arquitetura que se tem uma cidade, como é que eu vou conectar essas pessoas, como é que eu vou distribuir isso. Bom, por enquanto seria isso, vou encerrar, tá bom?